Muito bom dia, pessoal. Aqui é o professor Magno Holanda, do canal Café e Reflexão. Então, gente, vamos falar um pouco sobre essa questão do aluno, professor e contexto, tá? Antes, gostaria de convidar você a inscrever-se no canal, clicar no sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos, deixar seu comentário, sua dúvida, e compartilhar esse vídeo caso tenha gostado, tá? Então, a questão do processo de aprendizagem, ela não é um processo que se dê apenas através do aluno, mesmo que ele seja um autodidata. Ainda assim, ele aprende através dos outros, porque o conhecimento ele não cai do céu na cabeça de ninguém. No caso do autodidata, ele tem essa facilidade de aprendizagem em determinados aspectos do conhecimento, tá? Então, mas ele precisa de informações de outras pessoas, precisa de livros, precisa de orientações e assim vai. Mesmo que ele busque essas orientações através de vídeos na internet, através de livros que lê, certo? Ele tem toda uma facilidade, mas ele precisa desse suporte da sociedade. Então, mas e os demais alunos, eles devem fazer a sua parte, tá certo? No caso, falando agora da figura do professor, o professor é um agente importantíssimo nesse processo de aprendizagem, certo? Não só do ensino, que o ensino é a ação do professor para que o aluno venha a ter a aquisição do conhecimento, que venha a fazer a construção do conhecimento também, certo? Então, o professor deve ler bastante, deve refletir, deve procurar se desenvolver, desenvolver suas habilidades, deve procurar fazer o melhor possível com muito amor, certo? Essa é a parte do que cabe ao professor, tentar dar o melhor de si. Isso não significa que ele vai ser o melhor professor de todos, porque não tem espaço para todos serem os melhores, certo? Ele tem que ser o melhor, ele tem que dar o melhor de si. Ele não tem que ser melhor do que o professor A, professor B, o melhor professor da escola. Não. Se ele fizer o melhor de si, tentar se desenvolver, tentar ser um professor cada vez melhor, ele já está fazendo um bom trabalho. Já está colaborando com a construção de cidadania e da pessoa do estudante. Mas ele não tem como colocar isso na cabeça do aluno. Essa é a parte que ele faz a parte dele. A questão da absorção depende também de outros fatores, de outros agentes, que no caso também do aluno. O aluno precisa se interessar, precisa ser focado, precisa querer aquilo ali, precisa buscar, desejar esse encontro com a informação, com a construção da informação, do saber. Mas é importante lembrar que o processo de aprendizagem não depende apenas do professor e do aluno. Depende também de todo um contexto da comunidade, da sociedade, contexto do próprio indivíduo aluno, também do próprio indivíduo professor, com tudo aquilo que acontece a ele, seus contextos emocionais, contextos daquilo que lhe acontece e da forma como ele absorve esses acontecimentos, que vai impactar de certa forma no seu trabalho, na sua instabilidade ou estabilidade emocional, e assim também a vida do aluno, tá certo? Todo o contexto comunitário, social e pessoal do aluno vai influenciar a sua aprendizagem. Por exemplo, por mais que ele seja um aluno esforçado, mas se ele for para a escola com fome, ele não vai ter a mesma concentração, tá certo? Se ele for para a escola com fome, o corpo dele não estará bem alimentado e assim capacitá-lo para absorver conhecimentos, certo? A mente vai estar com dificuldade, entendeu?
Então, é preciso entender que tem um contexto ali. Tem um contexto próprio do organismo do indivíduo, que tem deles que têm facilidades para matemática, outros para português, outros para biologia e assim por diante. É preciso também saber respeitar as qualidades de cada pessoa. Então, só para fechar, é importante você entender que a aprendizagem depende do professor, a aprendizagem depende do aluno, mas não apenas deles. Depende da sociedade, das políticas sociais, depende da comunidade em que ele está inserido, que isso influencia bastante, é o meio que influencia o indivíduo, a forma como ele se alimenta, o contexto familiar dele, a questão orgânica dele, as habilidades dele, a questão da cognição dele, desenvolvimento cognitivo e assim por diante, tá bom? Então, gente, era isso só. Abraço, até mais.